Pai Senhor, vamos dar sequência ao tema que eu iniciei no vídeo anterior. E se você está pegando esse vídeo aqui pela primeira vez, como a intenção é que você acompanhe a linha de raciocínio para não ter nenhum desentendimento, vamos dizer assim, te peço que, se você tiver tempo, disponibilidade e gostar do assunto, que você volte no vídeo anterior para a gente poder acompanhar, seguir juntos nessa caminhada. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre João Batista, com o objetivo principal de retornarmos ou analisarmos, comparando com um padrão que Deus estabeleceu pela sua palavra, sobre a mensagem bíblica. E a mensagem bíblica, em resumo, isso eu posso afirmar e vou afirmar em todos os vídeos, ela é cristocêntrica. Ela não tem o homem ou as necessidades do homem natural, como o ter casa, ter carro, como a sua maior necessidade. A Bíblia apresenta o homem como alguém que é carente e necessitado de se reconciliar com Deus. Em resumo, é isso. E eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. E hoje eu vou dar sequência a essa mesma ideia, que é olharmos para a palavra de Deus, tendo como base a vida e obra de João Batista, para podermos analisar isso. Então, no vídeo anterior, eu fiz um panorama bem superficial sobre a vida de João Batista e apresentei o propósito da vida de João Batista. E, em resumo, posso colocar assim, que João Batista era levantado por Deus em um tempo onde a religiosidade havia dominado e, infelizmente, uma religiosidade ainda equivocada, distante daquilo que Deus tinha estabelecido. Então, João Batista, levantado por Deus para confrontar essa realidade, trata, em primeiro ponto, com o povo de Israel, que havia se distanciado dos mandamentos, das ordenanças do Senhor, e João Batista é levantado nesse meio para confrontar esse povo. E, em resumo, João Batista vem para chamar o povo a retornar para Deus, porque em algum momento da história, Israel, mesmo sendo o povo detentor da promessa, mesmo sendo o povo detentor da lei, esse povo se distanciou de Deus, mesmo praticando a religiosidade, ou seja, eles tinham culto, eles tinham templo, eram zelosos dessas coisas, mas a sua religiosidade era vã, porque em algum momento eles passaram a servir a si mesmos e esqueceram de fazer aquilo que Deus havia proposto. Então, João Batista vem nesse contexto. E hoje, para não ficar muito longo o vídeo, eu quero começar a falar sobre a mensagem de João Batista. Então, eu vou tentar dividir esse vídeo em mais 3 partes. Hoje eu quero apresentar o ponto onde é profetizado, ou seja, Deus usa Isaías para apontar que viria alguém que iria preparar o caminho do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. E seguindo, permitindo o Senhor, em outro vídeo posterior a esse, eu pretendo falar sobre o arrependimento e a confissão de pecado. Não necessariamente nessa ordem, mas usando essa mesma lógica. Hoje, falaremos sobre preparar o caminho do Senhor. Então, para isso, eu me remeto ao texto de Marcos, capítulo 1, os primeiros 4 versículos desse capítulo. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que é tão importante essa expressão que Marcos deixa relatado para nós? Porque antes de iniciar o Evangelho, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus veio fazer na terra, antecedeu ao Senhor Jesus e a sua obra a vida e obra de João Batista. Então, Marcos ele é feliz por demais quando ele faz menção dessa expressão antes de iniciar o evangelho que leva o seu nome. Então ele vai mostrar que o princípio do evangelho do Senhor Jesus, ele parte de uma continuidade. Por quê? Porque Deus já havia começado a preparar o caminho para a sua mensagem ser aceita
pelo povo. E quem foi aquele que preparou esse caminho? João Batista. Então, é importante nós entendermos isso. Por que João Batista veio? Então, em resumo, eu vou olhar pelo prisma do que a palavra em si, quando vai falar preparar o caminho, eu vou me remeter ao texto de novo, para você poder me acompanhar nesse raciocínio. Preparar o caminho era dentro da cultura da época, quando uma liderança, quando um rei, quando alguém que tinha autoridade ia visitar uma cidade, era enviada uma comitiva, uma comissão que iria antes dele para ver e preparar o trajeto que esse homem ia seguir. Preparar a segurança, preparar que de repente essa estrada não estava tão bem trabalhada. Essa comitiva ela tinha a responsabilidade de ir antes, para que quando a autoridade viesse, o caminho estivesse já aplanado, preparado para tal. Então, quando João Batista vem, ele vem com esse intuito. Vamos acompanhar o texto, versículo 2. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Isso aí já tem uma para outra aula ou outra conversa nossa. Com qual objetivo? Para a remissão de pecados. Então João Batista, ele antecede a obra do Senhor Jesus, mas sempre muito ligados os dois. João Batista ele vem chamando aquele povo que eu já havia e já falei em outros vídeos, em outros vídeos, em outras oportunidades, que havia se distanciado do Senhor, daquilo que Deus havia estabelecido, daquilo que Deus esperava deles. O povo estava distante. Então João Batista ele é levantado por Deus. Percebemos isso, que isso foi profetizado cerca de 700 anos antes. Deus revela isso a Isaías e se cumpre aqui então aquilo que Deus já havia proposto, vamos dizer assim, de antemão. Nesse cumprimento surge João Batista com a intenção de preparar o caminho ao Senhor. Por que isso? E eu vou fazer menção de uma aplicação que a própria Bíblia faz para poder tentar ilustrar. Porque o povo precisava compreender que estava distante para poder ter uma melhor aceitação daquilo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer. O povo estava tão distante do propósito inicial que se o Senhor Jesus Cristo vem, não que ele não fosse capaz, mas Deus prepara o caminho para que a mensagem que o Senhor Jesus Cristo viria a pregar já viesse estar com um plano de fundo melhor para a sua aceitação. Então, nós percebemos que João Batista vem com esse intuito. O povo estava distante, então ele vem chamar esse povo para perto. E a estratégia de João Batista, ou melhor dizendo, a estratégia de Deus por meio de João Batista, era que esse povo começasse a repensar as suas ações, analisar o seu posicionamento diante de Deus, e nessa análise o seu coração estivesse como de repente já pegando uma outra oportunidade, outro texto bíblico, essa terra já estivesse já preparada para a semente que deveria ser plantada. Então João Batista ele vem com essa mensagem. Qual a mensagem? Vocês ou nós nos distanciamos. Precisamos analisar a nossa vida e percebendo, comparando com aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, precisamos perceber e analisar que tem algo errado nas nossas ações. Tem algo que tem nos afastado de Deus. De repente nós não percebemos isso, mas é necessária essa análise. Então João Batista vem com uma mensagem dura, uma mensagem séria, uma mensagem que muitas vezes não é agradável aos ouvidos. E aí nós percebemos o quanto estamos distantes disso. As mensagens hoje massageiam o nosso ego, mas João Batista não estava preocupado com isso. Se desagradar aos homens. Se fosse a mensagem de Deus, era necessário que isso fosse falado.
E hoje eu também venho com essa mesma intenção. Já passei do meu tempo aqui. Mas assim como João Batista fez, ele preparou o caminho, nós precisamos atentar para essa mesma necessidade que nós temos. Porque na mensagem de João Batista, uma mensagem dura, o povo olhava para dentro de si, analisava as suas ações e percebia o quanto estava distante do projeto, o quanto estava distante do propósito. João Batista vem como alguém que nos traz um entendimento de que nós estamos doentes. E só os doentes necessitam de médico. Então o João Batista, como ele está preparando o caminho para o médico dos médicos, ele vai trazer uma mensagem que muitas vezes nenhum de nós quer conhecer ou ouvir. Vocês estão doentes e precisam de alguém que vai tratar vocês, sarar vocês. Vocês precisam desse Salvador, desse aquele que pode curar a enfermidade, ou melhor dizendo, a causa de todas as suas enfermidades, aquele que pode perdoar os nossos pecados. Então, João Batista vem com esse intuito, preparar o caminho. Porque só aqueles que reconhecem que estão doentes é que vão procurar um médico. João Batista foi muito feliz nisso. E quando o Senhor Jesus veio, claro que não todos o ouviram, mas boa parte do caminho já estava aplanado para a sua mensagem. Então, você que ouviu até aqui, que paga palmas para você ter paciência de me ouvir, mas nós precisamos saber disso. Nós precisamos de um médico, porque nós estamos doentes. A nossa enfermidade maior é o pecado. E nos próximos vídeos, se você quiser me acompanhar, vai ser uma oportunidade de nós olharmos para a mensagem de João Batista com um pouquinho mais de atenção e, de repente, essa mensagem possa ganhar espaço em nosso coração e a transformação e a mudança que ela pode gerar venha a ser produzida em nós. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.